Salmo de número 90, verso 12, tem tudo a ver com o que acabamos de fazer aqui, que é cantar o parabéns para a irmã Maria Abreu. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Irmãos, todas as Bíblias, eu tenho muita Bíblia, agora ganhei mais uma, mas toda vez que eu uso uma Bíblia, esse texto aqui é um texto que eu grifo na minha Bíblia, está grifado aqui, com canetinha, porque eu preciso lembrar desse texto muitas vezes. E eu quero sugerir que você grife também. Vamos falar juntos, para já começar a gravar? Grave esse salmo, vamos lá, 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração. Irmãos, a gente faz aniversário, é uma vez por ano. Comemora, como é o caso da irmã, eu comemorei o meu agora, esses dias aqui com vocês. Porém, o que esse texto está dizendo é que a gente aprende todo dia, que a gente cresce e agrega conhecimento e ensino todo dia. Então eu queria falar um pouco hoje sobre o tempo. Eu falei sobre isso ontem, para a liderança do pastor Beto, lá na Vila Hungria, e eu disse para eles que, falando sobre o valor do tempo, que eu, pensando nesse texto aqui, resolvi contar. Irmãos, o texto diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Eu contei os meus, irmão. Hoje, eu estou fazendo, eu já vivi até hoje, 21.542 dias. Faz a conta do seu aí. Pega os seus anos e multiplica por 365. Faz aí. Depois você me conta. E aí alguém fala: nossa, pastor, é dia, hein? 21.542 dias. Glória a Deus. Alguém disse para um amigo meu um dia assim: você está ficando velho, hein? Ele disse assim: graças a Deus, porque quem não fica velho já morreu. Glória a Deus, irmãos. A idade traz sabedoria. Olha os cabelos daquela irmã ali, né? Eu estou torcendo para ficar igual, viu, irmã? Porque é lindo de ver isso. Ali tem experiência, tem vida, tem história. Agora, nós precisamos saber como estamos cuidando e vivendo, André, né, esse tempo. Alguém disse assim: o ontem está no túmulo, o amanhã está no útero. O que nós temos? Nós temos o hoje. Por isso chamamos ontem de passado, amanhã futuro, mas hoje nós chamamos de presente. Hoje, a hora que você acordou, Deus estava dizendo assim: estou te dando mais um presente. Glória a Deus, né? Glória a Deus mesmo. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo aí, no livro de Eclesiastes. Olha que palavra interessante do sábio aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Ontem eu acordei e a primeira coisa que eu recebi no meu celular era: pastor, preciso que o senhor venha fazer um velório. Eu iniciei o dia fazendo um velório e terminei o dia fazendo um culto de liderança. E entre os dois tive também atendendo pessoas. Nós não sabemos como é que será o nosso dia, mas o que nós sabemos é que ele vai acontecer, se Deus permitir assim. Agora, o que precisa é que o nosso tempo seja formoso, que as coisas aconteçam no tempo certo. Então, capítulo 3, verso 11. Esqueci de falar o verso. Aí é muito lindo isso aí, tudo tem seu tempo determinado. Ontem, a hora que eu fiz o velório, eu disse: Deus deu um tempo determinado para o nosso irmão Vicente. 77 anos ele viveu. E tudo tem um tempo determinado. Agora, olha o verso 11. Capítulo 3, verso 11. O verso 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E eu quero trabalhar apenas essa parte A desse verso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Irmão, irmã, preste atenção.
Tudo aquilo que acontece de bonito, acontece no tempo certo. Tem muita coisa que acontece e não é tão bonito, não é bom, não é saudável, porque acontece no tempo errado. Casamentos, namoro, decisões, mudanças e tantas outras coisas mais. Eu costumo usar para a gente ter assim uma ideia melhor disso, você ir no sítio e ir lá nas laranjeiras da chácara do seu avô, do seu tio, do seu pai, ou na sua chácara. E aí você vai e diz assim, quero chupar hoje uma laranja no pé e quero que seja uma laranja muito doce. Aí você pega a mais vermelha que tem, só que ela já está um pouco passada, e você pega, você não precisa nem forçar, ela quase que sai já na sua mão, porque está quase caindo. Você descasca e a hora que você vai chupar, ela tem um gosto já de algo que está passado, né? Aí você fala, puxa, errei nela. Joga fora, aí você vai atrás de outra, menos vermelha, ela está boa, mas ainda tem um azedo ali no meio. Você continua insistindo, você quer chupar uma boa laranja, aí você acha uma que é a melhor laranja que você já chupou na sua vida. Ela não está nem passada e nem verde, ela está doce e ela está no momento certo. Tudo aquilo que tem sabor na vida, irmão, acontece na hora certa. Por isso nós temos que tomar cuidado com decisões, com precipitação, porque às vezes, no afã de fazer as coisas acontecerem, a gente tem uma mania de querer dar uma ajudinha para Deus. E parece que Deus está demorando e a gente resolve fazer do nosso jeito. Irmãos, diga comigo assim, quem não conhece o tempo, diga comigo, atropela processo. Guarde essa frase. Toda vez que nós não valorizamos o tempo, nós atropelamos o processo. Quantos de nós gostaríamos de voltar no tempo para acertar algumas coisas na nossa vida? Eu mando para vocês, um pensamento do dia. Se alguém não recebe, manda o seu WhatsApp para mim, eu mando para você todo dia. E a semana eu mandei falando que as coisas que já passaram não dá para você resolver. Mas a história nova dá para você escrever a partir de hoje. Todos nós temos essa oportunidade na vida. Deus é bom. Entre as bênçãos de Deus, entre os favores de Deus, na minha vida e na sua vida, está a oportunidade. Então vamos tomar cuidado para não atropelar o processo. Porque eu, José Jorge, muitas vezes fico afoito com algumas coisas. Eu quero que elas aconteçam mais rápido. Às vezes eu estou orando ali naquele cantinho, exatamente onde o Marquinhos senta ali. O Marquinhos me vê todo dia aí, né? O Marquinho, a Heloína. Às vezes eu estou orando ali e eu quero que algumas coisas aconteçam. Que venha mais gente na igreja, que pessoas voltem para a igreja. Mas eu sei que tudo tem um tempo determinado. E eu tenho que tomar cuidado para não atropelar o processo. Mas assim também, como eu tenho que tomar cuidado para não atropelar o processo, eu preciso pedir a Deus que me dê graça de não perder tempo, de não perder oportunidade, porque às vezes você é afoito, mas às vezes você também é tão sossegado que você deixa a coisa acontecer. E às vezes você perde oportunidade. E existem coisas na vida que não voltam mais, né? A oportunidade perdida, a flecha lançada, a palavra dita. Queridos, existem duas palavras do grego para se falar de tempo. O grego nos ensina muito sobre isso. Uma delas é o cronos, que é o cronômetro. Tanto é que colocamos um relógio ali, para falar do valor do tempo. É o cronômetro, por isso a palavra cronos do grego. Cronômetro, relógio. E também calendário, pastor Paulo. Agenda. Nós vivemos pela nossa agenda. Às vezes, tem pessoas que elas não aproveitam um culto como esse, porque elas vêm no culto e estão pensando assim, amanhã vai cair aquele cheque. Amanhã tem que pagar aquele fulano lá. Amanhã vence tal prestação. Amanhã tem que fazer a matrícula do meu filho. E aí, preocupado com essa agenda, com esse cronos, com esse ativismo, a pessoa perde bênçãos de Deus, que seria o Kairos. O que é o Kairos? Kairos é o tempo de Deus. Cronos, tempo do homem. Kairos, tempo de Deus.
O tempo do homem é o tempo medido, é o tempo relógio, é o tempo minutos, horas, segundos. Mas o tempo de Deus é o tempo vivido. É o tempo da oportunidade. É o tempo aproveitável ou aproveitado. E eu queria, antes de continuar aqui, deixar essa pergunta. Quantos de nós estamos vivendo um tempo aproveitável de Deus? E descansando em Deus, sabendo que Ele cuida do tempo. Ele é Senhor do tempo. Eu quero compartilhar algumas frases, que são frases de sabedoria voltada para o tempo. Guarde isso com você. Primeiro, o dom mais comum que Deus deu a todos os homens é o tempo. Nenhum homem, nenhum ser humano tem mais tempo ou menos tempo. Quando você convidou o seu amigo, seu vizinho, seu parente, para vir num culto, e ele disse assim, eu até queria ir, mas eu não tenho tempo. Tempo ele tinha. O que ele não viu foi esse culto como prioridade. Todos nós temos o mesmo horário. E todos nós temos um tempo. Existe um tempo para trabalhar, um tempo para dormir, um tempo para estar com a família, mas existe um tempo para servir a Deus. Muitos de nós decidimos, nessa manhã, com essa cara de chuva que está o tempo, sair de casa e entregar as primeiras horas, o primeiro tempo do domingo nas mãos daquele que tudo pode. Aleluia. Segunda frase, o que você é e o que você se torna depende de como você usa seu tempo. Eu vou repetir isso, porque eu já vi isso muitas vezes. Pessoas moram no mesmo bairro, ganham praticamente o mesmo salário, têm praticamente o mesmo estilo de vida, uns têm mais êxito, o outro menos. Escute isso. O que você se torna depende de como você usa o seu tempo. Tem gente que usa o tempo com mais sabedoria, sabe aproveitar bem o tempo. Irmãos, escute, preste atenção. O milionário, ele tem as mesmas 24 horas que o mendigo. Então, o mendigo não pode dizer assim, também pudera, ele tem mais tempo que eu, ele tem... Não. Ele tem o mesmo tempo, só que ele decidiu usar bem o seu tempo. Outra coisa, irmãos, nós não podemos comprar tempo. Se pudesse. Se pudesse, o prefeito de São Paulo teria feito isso, né? A gente orou tanto por ele, né? Tanto é que teve alguém que escreveu, há um tempo atrás, dizendo como é que ele foi lá no estádio, em plena pandemia, e depois teve que se arrepender e fazer uma nota, né? Ainda bem que a pessoa fez isso, foi bonito. Diz que se arrependeu de escrever aquilo, porque depois ficou sabendo que o prefeito foi lá, porque eram os últimos momentos que ele vivia com o filho. Ele sabia que ia morrer. Nós não podemos comprar tempo. Nós não podemos vender tempo. Nós não podemos parar o tempo. Mas, irmãos, nós podemos controlar o tempo. Nós podemos administrar o tempo. Usar com sabedoria. Outra coisa, o tempo, ele foi nos dado para nos proteger do para sempre. Você já parou para pensar nisso? Por isso que quando uma pessoa vem até mim, ou vem até um ensinador, e ele conta um momento de desgraça, de tragédia, de dificuldade, a pessoa diz assim, isso vai passar. E quando a gente diz isso vai passar, a pessoa tem a sensação de que a gente não está ligando para o momento dela, para a luta dela. Não é verdade. É que a gente está querendo ajudar dizendo, nada é para sempre. Sofrimento não é para sempre. As batalhas não são para sempre. As lutas não são para sempre. Esse vírus aí não é para sempre. Nada na vida é para sempre. Uma senhora estava vivendo um marido desempregado, filho doente, a casa sendo penhorada, ela sendo tirada da casa, e tantos problemas, e ela batida. Alguém disse assim, vai conversar com fulano que é o sábio. E esse sábio sempre tem a palavra certa, ele vai saber te ajudar. E ela foi. E quando ela começou a contar todas as lutas da casa, o sábio começou a escrever num papelzinho. Quando ela terminou de falar,
Ele dobrou, deu para ela e falou assim: só leia quando chegar em casa. Quando ela chegou em casa, ela abriu o papelzinho, estava escrito assim: isso vai passar. Essa mulher ficou muito brava. Eu gastei meu tempo, fiquei lá contando minha história, esperava uma palavra de ajuda. Esse homem disse que vai passar, rasgou, ficou bravo. E a vida seguiu, né, irmão? Porque a vida segue. O tempo passou, o marido arrumou emprego, o filho sarou, a casa agora estava suprida, ela estava cantando e assoviando. Meses depois ela lembra: puxa vida, o sábio tinha razão. Passou mesmo. Eu vou voltar lá para agradecer, porque eu fui muito, mesmo ele não sabendo, eu fiquei muito bravo com ele. Xinguei o sábio aqui em casa. Voltou lá e contou para o sábio: olha, sábio, aquele dia que eu vim aqui e falei para o senhor só escreveu um papelzinho e me deu, e eu fiquei muito bravo. Enquanto ela falava, o sábio escrevendo de novo. Aí ela terminou de falar, agradeceu, o senhor tinha razão. Ele deu para ela e falou assim: só abre quando chegar em casa. Aí em casa ela chegou, abriu assim. Estava esquecido: isso também vai passar. Na vida tudo passa. Jesus disse que a única coisa que não vai passar é a palavra dele. Na vida tudo passa. Jó diz assim: nossos dias estão contados. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos ler um texto no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Eu acho que o tempo vai dar para falar mais sobre isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 12. 1 Crônicas 12. Aqui fala do exército de Davi. Todos vocês conhecem a história, quando Davi foi para a caverna de Adulão, fugindo, evitando brigar com Saul para tomar o reino, não era interesse dele. E quando ele se escondeu lá na caverna, se juntaram a Davi homens endividados, angustiados, espírito apertado, se reuniram a ele, e ele cuidou desses homens. Ele foi líder desses homens. E desses homens surgiu um exército, gente famosa, gente forte, guerreira, poderosa, habilidosa, de um exército de gente com dificuldade. É muito interessante isso. Eu vou ler alguns deles, que Deus levantou na vida de Davi para ser líder do lado dele e guerreiro. Capítulo 12, verso 2. Dá uma olhada no verso 2. Tinha por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda. Olha que habilidade. Para arremessar pedras com fundas, atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Habilidade desse grupo, tribo de Benjamim. Verso 8, dos gaditas. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados, de escudo, de lança. Olha que detalhe aqui, ó. Seu rosto era como o rosto de leões, e eram ligeiros. Eu gosto dessa palavra aqui, ó. Eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Rosto de leões, habilidade de gazela para subir os montes. Sabe o que esse texto está me dizendo? Embora eu falei ontem para a liderança, tenha muito a ver com a liderança, mas serve para nós. Irmãos, Deus quer nos preparar durante o tempo para lidar com qualquer terreno. Tem gente que lá no trabalho lida com habilidade, melhora no trabalho, o patrão fica contente, quem trabalha com ele se alegra. Em casa é um desastre. Ele sabe lidar com um certo território e não lida bem com outro. Eu comentei ontem, falando para líderes, que eu conheço pastor que no altar ele prega as melhores mensagens que você já ouviu. Você senta ali e fala: meu Deus, que palavra, que mensagem. Mas quando ele desce do altar, acabou. Ele não é um pastor amoroso, ele não visita, ele não acompanha as pessoas, ele não trata o rebanho, porque a habilidade dele é só no altar. Esse texto diz que esses homens, eles andavam bem em terra plana, mas na hora de subir montanha eles eram rápidos. Eles não caíam, eles subiam com facilidade.
Que Deus nos dê a graça de, durante o tempo de vida, a gente aprender a andar bem em qualquer território. Ok, o verso 14. Dos filhos de Gade foram capitães do exército. Irmãos, olha isso aqui. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Eu comentei ontem lá, falando para os líderes, que quando você descobre um líder na igreja, que ele é um líder fantástico, excelente, acima da média, você quer pegar um pedacinho dele e multiplicar, né? Fazer 10... E quantas vezes veio pastores aqui na nossa igreja, e graças a Deus por isso, e ele olhou para o diaconato, olhou para a liderança nossa, e disse, puxa, eu queria ter uns 10 desses na minha igreja. Como gostoso isso. Aqui estavam homens preparados. Agora, verso 33. De Zebulon, capazes para sair para a guerra, providos de todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha. Gosto dessa palavra aqui, ó. Com ânimo resoluto. É gente disposta. Conta comigo. Estamos juntos. Estou pronto. Não fica achando defeito. Não dá, não pode. Você conhece aquela frase que diz assim, quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Gente de ânimo resoluto. Davi tem alegria de ter esses homens. Devia ter muita alegria. Gente que dizia assim, pode contar. O que o senhor quer fazer? Quer lutar desse lado? Agora vamos. Quer lutar do outro lado? Quer lutar contra aquele grupo? Quer guerrear aqui? O que o senhor quer fazer? Pode contar, nós estamos prontos. 36, de Azer. Os de Azer, capazes para sair à guerra, prontos para a batalha, 40.000. Bom, eu li esses, tem mais. Só para ter uma noção. Agora escute isso, irmão. No meio de todos esses homens preparados, subir montanha, atirar flecha, usar as duas mãos, habilidades, gente rápida. Davi tinha um outro grupo. Era o grupo que conhecia o tempo para sair para a guerra. Dá uma olhada no verso 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, ou conhecedores do tempo, para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Ou seja, Davi tinha homens bons, valentes, guerreiros, mas Davi tinha aquele grupo dizendo assim, é hora de sair para a guerra? É um momento bom para a briga? Brigamos ou não brigamos? Vamos fazer isso ou não vamos? Uma vez conversando com um advogado dos bons, cara muito bom, me lembro desse senhor, e Deus já levou ele, mas ele andava aqui na cidade, era muito famoso, muito conhecido. E eu não lembro qual motivo nós o procuramos, e ele disse assim para mim, é muito melhor um péssimo acordo, o doutor Tali deve saber muito bem dessa frase, né? É muito melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. Ele não usou a palavra briga, ele usou a palavra demanda. É melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. Olha, irmão, faz muitos anos isso. E eu nunca mais esqueci. Tem hora que é bom ir para demanda, mas tem hora que é bom fazer acordo. E quando a gente não sabe o tempo certo, a gente erra. Eu sei que tem muita gente me ouvindo agora aqui, tem gente me ouvindo na internet, que está dizendo, se eu tivesse ouvido essa palavra há 10 anos atrás. Nós vamos encerrar. Escute o que eu vou dizer agora e nós vamos orar. Primeiro, o tempo cura feridas. Certamente que algum pastor, algum líder que possa estar me ouvindo, e às vezes pensa diferente, ele vai dizer, não, quem cura feridas é Jesus. É verdade, Jesus cura mesmo. Mas, irmão, não tenha medo, não tenha dúvida de que o tempo ajuda muito. Aliás, não vou pedir, lógico, para ninguém levantar a mão, mas quantos de nós aqui dissemos um dia, nunca mais sento ao lado de fulano. Fulano eu não quero ver na minha vida mais nem vivo, nem morto. E hoje a gente almoça com essa pessoa.
Por quê, irmão? Porque o tempo sara a ferida. O tempo coloca as coisas no lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo é uma ferramenta de Deus. Segundo, o tempo mostra verdades. Não queira sair provando para ninguém, não. Eu vou mostrar para fulano. Não precisa mostrar, irmão. Tem um Deus que vai mostrar. O Senhor dos tempos. Aquele que criou o tempo, Ele vai mostrar na hora certa. E finalmente, para encerrar, o tempo nos torna flexíveis. Isso aqui é flexível. Pode dobrar, à vontade. Tem gente, irmão, que se eu falar para ele assim, irmão, você viu que coisa linda esse púlpito? É acrílico. Claro que não, pastor, isso aqui é vidro. Irmão, é acrílico, irmão, acrílico. Pastor, isso é vidro. Então tá bom, irmão, tá vidro. Não é flexível. Tem dificuldade e mesmo sabendo a verdade. Escute isso. Dobrei, não dobrei? Agora dobra isso aqui. Não se dobra. Porque é duro. Irmãos, durante a vida, durante o tempo, a gente precisa se tornar flexível. Porque senão a gente quebra. Se eu tentar dobrar isso aqui, vai quebrar. Por isso, tem muita gente quebrada na vida. Mas você que está aqui hoje, você que está assistindo aí, Deus te trouxe para dizer, seja flexível, aprenda com o tempo e seja abençoado.